Tudo o que se sabe sobre Pânico 7 até agora, se você é fã da Sidney e do Ghostface ou somente de filmes slashers, esse aqui é o seu vídeo. Eu não vou contar quem são os Ghostfaces, qual é a motivação deles, eu só vou dar um panorama geral aqui sobre o rumo, o caminho que Pânico tá tomando. A gente sabe que a Neve Campbell, a atriz que interpreta a grande heroína de Pânico, não participou de Pânico 6 por conta do salário que ela achou que era muito reduzido em comparação à importância que ela traz à franquia. Então é por esse motivo que a personagem Sidney não aparece em Pânico 6. Quando iam começar a fazer Pânico 7, começou aquela briga do estúdio com a Melissa Barreira, a nova protagonista de Pânico. E aí o que foi que aconteceu? Eles demitiram a Melissa Barreira e aí o filme acabou indo pro beleléu. Sem Jenna Ortega, sem o diretor novo, que era o Christopher Landon, esse projeto foi por água abaixo. Qual era a forma de fazer um novo Pânico 7 trazendo a Sidney de volta? O James Vanderbilt e o Guy Busick, os roteiristas de Pânico 5 e 6, sentaram com a Neve Campbell, o agente dela e o Kevin Williamson para ter uma conversa geral aí sobre os novos rumos de Pânico. Caso você não saiba, Kevin Williamson é o roteirista original lá de Pânico 1 e ele também fez o Pânico 2. E depois desses dois filmes, ele passou a atuar somente como produtor em alguns dos títulos da franquia. O James Vanderbilt e o Guy Busick falaram que eles queriam trazer a Sidney de volta pro centro, com uma história que realmente desse o peso emocional para essa heroína. E para dar um diferencial nessa nova trama de Pânico, eles iam adicionar os filhos da protagonista ali no meio do mix, para tentar dar uma nova camada de perigo para a personagem. Nessa reunião, eles conseguiram conquistar Neve Campbell, que topou participar do projeto. Porém, obviamente, teve uma grande conversa aí sobre o salário da Neve Campbell. Ela falou que finalmente foi um número, uma quantia que era realmente proporcional ao tamanho da importância dela em Pânico. O que muita gente não sabe é que foi a Neve Campbell que conseguiu convencer o Kevin Williamson a dirigir o filme. Então, quando começaram as conversas sobre Pânico 7, o diretor Christopher Landon, que ia fazer ele, não estava mais disponível. E aí o projeto começou a se formar sem um diretor, e foi a Neve Campbell que falou: Kevin Williamson, pega essa, dirige esse filme. Ele hesitou inicialmente, mas depois ele pensou que realmente poderia ser uma boa ideia e assumiu o projeto, assumiu a direção de Pânico 7. Outra coisa que eu gostei de saber foi de que a Neve Campbell e o Kevin Williamson tiveram uma participação ali no roteiro, no script desse filme. Eles conseguiram expor suas ideias, mostrar suas visões. De acordo com a Neve Campbell, eles queriam trazer o suspense de volta. Não queriam que o roteiro focasse somente em sangue e violência, mas que trouxesse aquela adrenalina, aquele mistério real que existe na saga e o medo do que pode acontecer. E o que chamou a atenção sobre essa produção aí de Pânico 7 é o fato de que algumas pessoas, alguns atores que tiveram personagens que morreram na franquia, estavam sendo recontratados para participações especiais nesse sétimo filme. E aí todo mundo se pergunta como é que esse personagem vai voltar se ele já morreu lá e tal filme. E daí começaram os rumores que basicamente já estão se tornando até oficiais, que é o fato de que esses atores que estão retornando, que são os nomes do Matthew Lillard, que interpretou o Stu lá em Pânico 1, e o David Arquette, que interpretou o Dewey até o quinto filme, eles foram chamados para participações em Pânico 7, e a galera tá dizendo que eles vão aparecer em vídeos feitos por inteligência artificial para enganar os protagonistas desse sétimo filme. Ou seja, para dar uma confusão ali na cabeça da Sidney, deixar ela mais perdida, para poder mexer com o psicológico da galera. Me conta aí se você tá ansioso para assistir Pânico 7 e me segue para mais dicas e análises de filmes de terror, suspense e mistério.